O galho que está enxertado, se ele não crescer, ele não produz fruto. Você já viu um galinho assim, ó, pequenininho, ele produzir fruto? Uma vez eu estava viajando e eu vi uma cena que acontece muito com as mangueiras comerciais, né? O pessoal que planta aquela manga tome para vender em grande quantidade. A mangueira, ela produz, quando ela começa a diminuir a produção, eles vão lá e cortam todas as galhas dela. Quando as galhas novas elas começam a sair, elas vão produzir de novo na mesma intensidade quando a planta era jovem. Só que eu passando na estrada, eu vi uma dessas e os galhos todos finos, e ela estava muito carregada. Daí, para poder ele conseguir sustentar as mangas dos galhos, eles tiveram que colocar várias varas especando os galhos para que ele conseguisse sustentar o peso das mangas, né? É isso que é crescimento, né? A pessoa está ali querendo produzir, você dá crescimento espiritual, você dá acompanhamento, você sustentar para que ele possa seguir em frente. A gente tem que pensar nesse crescimento da igreja. É mudar a mentalidade, em vez de promover grandes coisas, andar com pessoas. A gente precisa andar com as pessoas. O evangelho é andar com as pessoas, e a gente não tem feito isso. A gente falha muito nisso. As pequenas programações são as mais desprezadas. Os pequenos cultos são os mais rejeitados. Os pequenos momentos são os que as pessoas têm menos interesse em participar. E na verdade são os que mais promovem crescimento pessoal do cristão. Você reunir na casa com um amigo regularmente, juntar duas famílias para estudar a palavra, é onde mais você vai crescer na palavra. Daí a gente fica querendo o quê? Não, vamos para o culto. E ainda tem aqueles que vão para o culto e escolhem somente o maior culto da semana. Você vai desfrutar, vai, mas o crescimento é mínimo em relação àquilo que você pode fazer num pequeno grupo, num pequeno encontro com menos gente, o tanto que você pode crescer. Isso é uma questão de mentalidade, porque a gente está acostumado com o evento. A gente precisa mudar para treinar pessoas. E por último, a mudança de mentalidade de resolver problemas imediatos para planejar crescimento ao longo prazo. Não é que não se deva resolver os problemas. Lembra, eu não estou falando aqui que a gente tem que abandonar. É porque o nosso foco está no lugar errado. A gente tem que focar em um e atender o outro. A gente está focando no que deveria atender e está se esquecendo no que deveria focar. Muitas vezes nós vivemos só em cima daqueles problemas imediatos que acontecem. Nós nos esquecemos que é preciso olhar para longe. A palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando ele fala olhar para o alvo, ele não está falando olhar para baixo, ele não está falando olhar para nós mesmos, ele fala de olhar para Cristo ao longe. Isso é uma mentalidade que é ensinada na palavra todo o tempo, que a igreja ela precisa olhar para frente. Mas nós não temos olhado para frente, porque a gente é arrastado para manter aquela mesma estrutura, e a gente quer manter o problema agora. A gente não pensa, o que é que eu quero fazer daqui para frente? Como é que eu posso planejar o futuro? Eu já falei aqui algumas vezes, às vezes a gente chega na reunião de oração, a gente ora na igreja pedindo, Senhor, manda a gente para a igreja, Senhor, converte os corações, Senhor, amolece para as pessoas ouvirem o evangelho. A gente vive orando isso. É errado pedir isso? Não, é certo. Agora, o errado é o seguinte: disse que uma cidade toda ela estava numa seca de mais ou menos 3 anos que não chovia. E aí o povo era crente naquela cidade. Daí reuniu todo mundo e vamos todo mundo fazer uma vigília de oração na igreja. Nós vamos entrar lá e só vamos sair amanhã orando para que Deus mande chuva. A palavra diz que Elias orou e veio chuva, então vamos orar com fé que Deus vai mandar chuva. E todo mundo foi para a igreja. E só uma garotinha de uns 8 anos, ela foi levando uma sombrinha. O que é que acontece? Nós precisamos focar. A gente está pedindo a Deus para mandar gente, só que a gente não olha para frente e planeja como é que nós vamos receber essas pessoas que a gente está pedindo a Deus para mandar. Já imaginou? Imagina, você é um pai, uma mãe rico, você tem dinheiro assim, tranquilo. Aí seu filho vai entrar na faculdade, ele fala assim, você fala assim, eu vou lhe dar um carro. Daqui a uns dias eu vou lhe dar um carro.
Tudo bem? Tudo bem. Daí o menino está lá e ele não se preocupa em tirar a carteira. Você vai dar o carro para ele sem carteira? Isso é planejamento a longo prazo. A gente está focado aqui, a gente tem que planejar. Como igreja, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero alcançar. E como igreja a gente não tem planejado a longo prazo, a gente não tem pensado em alcançar as pessoas. A gente está pensando em fazer agora. Só que aí a igreja morre porque ela cai no erro do quê? A gente investe um trabalho, busca muitas vezes, alguns fazem todo esforço e lembra, a maioria da igreja não é porque as pessoas são más, mas nós temos vivido focado no trabalho de estrutura. Então alguns poucos o Espírito Santo toca para a igreja não morrer, para fazer um trabalho de videira. Essas pessoas, elas se esforçam, elas se esmeram, elas se desgastam para fazer esse trabalho, porque sempre tem aqueles que fazem esse trabalho. E aí quando os resultados vêm, mesmo poucos, porque é um só que está fazendo, 2, 3, quando ele chega dentro da igreja, a estrutura da igreja, ela não está preparada para receber alguém de fora. Ela foi mantida igual para as pessoas que estão acostumadas com o lugar que ali está. Ela não foi planejada a longo prazo. Eu não estou planejando receber alguém de fora. Eu não estou criando um grupo planejando, dizendo eu tenho que deixar ele aberto para que as pessoas elas possam ser inseridas. Eu não estou planejando um culto, uma igreja que ele esteja preparado para as novas gerações poderem fazer alguma coisa. A gente tem ficado no imediato. A gente não planeja a longo prazo. A gente não pensa o que é que as pessoas vão achar quando entrar. A gente não cria. A estrutura é para fazer esse planejamento de longo prazo. Quando você começa um trabalho e você planeja, você vai construir a igreja, você não conta. Se você já viu alguma igreja, eu nunca vi. Eu já tive